dia, boa tarde, boa noite para você que não me conhece. Meu nome é Gustavo e nesse canal nós vamos falar de futebol de forma geral, focando principalmente no futebol brasileiro. E hoje, Mundial de Clubes. Cara, Mundial de Clubes tá pegando um embalo maneiro, tá ficando muito maneiro. Cara, Boca Juniors, jogaço do Boca Juniors, não esperava que o Boca Juniors fosse fazer um jogaço desse. Flamengo estreou e venceu, então vamos comentar um pouquinho desses jogos. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força, aquela moral e vamos que vamos. Cara, seguinte, vamos começar falando sobre o Flamengo, que é time brasileiro, depois a gente volta lá no jogo do Boca. O Flamengo estreou na Copa do Mundo de Clubes, jogando contra o Esperance de Tunísia. Sinceramente, todo mundo esperava que o Flamengo fosse vencer. Existia aquela mínima esperança do Flamengo pipocar e perder a primeira partida. Mas não foi o que aconteceu, o Flamengo venceu. E os primeiros 5, 7 minutos de jogo, 10 minutos de jogo, já deu para ver que o Esperance de Tunísia não era lá grandes coisas e que não seria uma partida muito difícil para o Flamengo. Bem, de qualquer forma, o Flamengo teve a partida controlada praticamente o jogo todo. A Esperance de Tunísia pouco conseguiu chegar ao gol do Flamengo e as chegadas que teve não foram tão perigosas assim. O Flamengo vai abrir o placar com a Arrascaeta. A Arrascaeta que agora vem marcando muito gol e voltou a jogar muita bola, tá? A Arrascaeta abre o placar pro Flamengo e o Flamengo fica boa parte do jogo com 1-0 no placar. Bom, o Flamengo com o jogo controlado, mas ainda para fechar o caixão, o último prego no caixão do Esperance de Tunísia, o Flamengo ainda vai marcar um segundo gol lá no segundo tempo, que foi um golaço, inclusive. O Flamengo fecha 2-0. Com essa vitória, o Flamengo ele vira líder do grupo e é o segundo brasileiro a vencer no Mundial até então. Bom, já que o Palmeiras empatou, jogou até bem, mas não fez gol, empatou. O Botafogo venceu, o Flamengo agora ganhou e o Fluminense não jogou. Inclusive o Fluminense estreia hoje, daqui a pouquinho, mas já eu falo de Fluminense, vamos falar dos outros jogos do Mundial aqui. Vamos lá. O Flamengo venceu então, com o próximo jogo, Boca Juniors. Boca Juniors e Benfica, cara, eu não esperava que fosse ser o jogão que foi. Juro que antes da partida, antes de tudo, eu esperava que fosse uma vitória do Benfica. Não achava que fosse uma vitória assim fácil do Benfica, eu não achei que fosse uma goleada no Boca, mas também não esperava que fosse isso que aconteceu. E, na verdade, o Boca não só não perdeu para o Benfica, como ainda começou ganhando. Tudo bem que terminou empatado. Mas, cara, vamos lá. Boca Juniors, time argentino, time que tem aquela famosa catimba argentina que todo mundo aqui já conhece. Mano, foi um jogo muito pegado. Teve umas porradas ali, uns conflitos, uns jogadores expulsos. Tiveram algumas confusões, mas vamos lá. Boca Juniors começou sofrendo os ataques do Benfica, mas na verdade, curiosamente, quem abre o placar é o Boca. Boca abre o placar, começa com 1-0 e você acha que, então o Boca Juniors abriu o placar, o Benfica logo empatou. Negativo. O Boca Juniors abriu o placar e ampliou para 2-0. Então assim, foi algo do tipo, o Boca abriu o placar, ampliou e foi seguindo, cara. Não foi um amplo domínio do Boca também, tá? Não foi aquela coisa que você pode falar, não, Boca Juniors dominou a partida, não. Mas mesmo assim, 2-0 ampliou o placar. Cara, mesmo assim, para complicar um pouquinho mais a vida do Boca, eles fizeram um pênalti. O Boca Juniors fez aquela catimba padrão e tudo mais, mas fez um pênalti. Esse pênalti já começa a complicar um pouquinho a vida do Boca. Pênalti pro Di Maria bater. E o Di Maria bateu o pênalti, não teve chance pro goleiro, sabe? Bem aquele pênalti nojento, aquele pênalti que bateu bola pro lado, do goleiro pro outro, não teve nem chance, nem sai na foto direito o goleiro. E o Boca Juniors continua na frente do placar, mas o Benfica diminui. Bom, indo pro segundo tempo, teve um jogador expulso do Benfica. Então, boa parte dali do segundo tempo, o Benfica vai jogar com um jogador a menos. Inclusive, o Benfica vai empatar a partida com um jogador a menos. Então, o Benfica ele faz o segundo gol com um jogador a menos. Mas o Boca Juniors ele corre atrás do prejuízo e tem um jogador expulso logo depois. E não só correu atrás do prejuízo, como ainda superou. Teve outro jogador expulso. De qualquer forma, 2 aí expulsos pro Boca Juniors, mais um expulso pro Benfica. No final das contas, desse jogo, que realmente foi um jogo muito bom, cara. Teve ataques dos dois lados,
teve briga, teve gol, teve tudo que você pode pensar. No final de tudo, acaba 2-2, jogo empatado, um pontinho para cada lado. O problema agora é que o próximo time que o Boca Juniors vai enfrentar, se eu não me engano, é o Bayern de Munique. Aí deu ruim, né? Vamos ver o que vai acontecer nisso daí. Tô sinceramente curioso para saber o que acontece. Bom, enfim, agora vamos falar do que interessa, né? Hoje, como já passou de meia-noite, já é terça-feira, então já posso falar. Dia de Flusão. Flusão joga daqui a pouco. Rapaziada, Fluminense joga daqui a pouco contra o Borussia. Vai estrear, finalmente o Fluminense vai estrear. O último time brasileiro que estreia no Mundial. E agora o Mundial começa de verdade, né? Agora o Flusão joga, agora realmente começa o Mundial. Flusão enfrenta o Borussia, não sei o que espera dessa partida. Eu só quero que o Fluminense consiga ganhar, mas aí eu sei que é difícil, mas de qualquer forma eu quero a vitória, mano. Independente, Flusão estreia no Mundial contra o Borussia, 1h da tarde, horário bem ruimzinho, né? 1h da tarde, um jogo aí ruim. Tudo bem que eu sei que 1h da tarde pra gente não é 1h da tarde pra lá nos Estados Unidos, mas de qualquer forma, 1h da tarde, horário bem ruimzinho. Cara, Fluminense e Borussia, mano, não sei o que esperar. A questão é, como o Fluminense vai se comportar? Como o Borussia vai se comportar? Como vai ser essa parada? O Mundial segue a todo vapor e agora vem a estreia do Fluminense. Partida difícil. De todos os brasileiros, a primeira partida do Fluminense é a mais difícil de todas. O Fluminense já enfrenta logo de cara o Borussia, que é o pior time do grupo. Os outros dois não são tão difíceis quanto o Borussia. E aí, vamos ver o que vai acontecer. E é isso, rapaziada. Esses foram os jogos de hoje, os jogos dos times sul-americanos. Aí o Flamengo estreou, o Boca Juniors jogou contra o Benfica. Amanhã, no caso, hoje, na verdade, teremos jogo do Fluminense. Vou estar falando aqui dos jogos de terça-feira, vou estar falando aqui dos jogos pra vocês. E é isso. Se você não deixou o like até agora, não se inscreveu no canal, aproveita agora, deixa o like, se inscreve no canal pra dar aquela força, aquela moral. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, até o próximo jogo e eu fui.